Amados irmãos e amadas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É com satisfação que estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês, na esperança de que esse encontro nosso de fé seja produtivo, edificante, abençoador. Foi abençoador para mim na preparação da palavra e creio que será abençoador para cada um de vocês. E se isso realmente ocorrer, eu sugiro que você compartilhe esta palavra com muitas pessoas. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós te rogamos que as tuas mãos continuem estendidas sobre a nossa nação brasileira, Senhor. Vem trazendo luz sobre o povo brasileiro, ó Deus, resgatando os que estão na sombra da morte, ó Deus, resgatando, ó Deus, aqueles que estão nos corredores da morte, nos corredores, ó Deus, necessitando de respiradores, necessitando de oxigênio, necessitando, ó Deus, de seringas, necessitando, ó Deus, de insumos básicos, ó Deus. Deus, estende as tuas mãos sempre sobre toda a população da nossa terra, ó Deus, carente, ó Deus, de atendimento adequado e com qualidade. Abençoa todos os profissionais de saúde, ó Deus. Abençoa todos os profissionais de saúde, Senhor, desde aqueles que trabalham na limpeza dos hospitais, até os pesquisadores e cientistas, que eles sejam cobertos pelas tuas misericórdias, Senhor. Nós acreditamos em Ti, nós acreditamos que o Senhor dá inteligência aos homens e mulheres, nós acreditamos que o Senhor nos dá dons espirituais, e o Senhor tem dado o dom da ciência aos homens e mulheres para pesquisarem e descobrirem medicamentos adequados para a nossa sobrevivência, ó Deus. Abençoa, ó Deus, toda a nossa terra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero pensar com os irmãos e com as irmãs um pouco sobre o Deus operário. O Deus operário. E o texto da palavra de Deus, o primeiro texto, diz em João 1, de 1 a 5, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Outro texto é Colossenses 1, 16 e 17, que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nós estamos falando sobre Jesus. Jesus, que participou da criação,
dos céus e da terra, e de tudo o que há neles. Fez parte dos projetos originais de toda a criação, que como Deus, Ele era, é e será o mesmo para sempre. Até porque o Filho, que é o Verbo do Pai, é o verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, tomou a natureza humana no ventre da bendita Virgem. Nós estamos falando do Verbo que se fez carne. Estamos falando de Jesus de Nazaré. A Trindade consiste nessas três pessoas da mesma substância, do poder e da eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que trabalham em profunda harmonia para a concretização de todos os desígnios da criação. A harmonia, a conexão nessas três pessoas. Irmãos e irmãs, Deus sempre trabalhou em comunidade. E aqui na criação nós vemos essa comunidade da Trindade como Criador e conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Trabalho é a aplicação de forças físicas, intelectuais, espirituais e emocionais, coordenadas para a realização de tarefas, de serviços, de empreendimentos. Esse é o trabalho da Trindade, esse é o trabalho divino. Deus jamais abandona os seus feitos, Deus jamais abandonou a sua criação. É propriedade de Deus continuar agindo. Ele jamais cessa de agir. Jesus mesmo disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele disse que o trabalho deve ser feito enquanto é dia, porque a noite vem, e isso num sentido escatológico, num sentido essencialmente espiritual. Esse Deus é o Deus que é Espírito, o Deus que é luz, onipresente, onipotente, onisciente, presente, que sabe de todas as coisas. Fios de cabelo caem da nossa cabeça diariamente e Ele está vendo e está preocupado com os fios de cabelo, com as folhas das árvores que caem. Ele está preocupado com o meio ambiente também. Ele sabe quantas folhas caem de cada árvore no mundo. E ouve o gemido da natureza, aguardando o dia da redenção. Deus sofreu com a devastação da Amazônia. Deus sofreu com a devastação da fauna, dos animais morrendo pelo fogo terrível na Amazônia. Deus sofre com a contaminação dos rios, dos córregos, dos mares. Parece que o trabalho de preservação da natureza está sendo mais árduo para Deus do que a criação da própria natureza, que Ele entregou a natureza em nossas mãos para nós cuidarmos dela. É missão primária. E nós não estamos cuidando da natureza. Meus irmãos e irmãs, o Deus uno e trino continua realizando criações extraordinárias nesse mundo confuso, nesse mundo tenebroso, no meio de todas as crises. Inúmeras invenções, descobertas científicas estão sendo feitas,
realizadas e vindo à tona, porque Deus continua cuidando da sua criação. Deus continua derramando sabedoria para os homens e mulheres, buscando a harmonização de todas as coisas que encontram-se sob ameaça ou ameaças das forças destruidoras da morte. Há esse embate diário e constante entre as forças da vida e as forças destruidoras da morte. Há um trabalho incessante em prol da reconciliação e convergência de tudo e de todos para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, o nosso Mestre e Salvador. Meus irmãos e minhas irmãs, os evangelhos nos revelam Jesus Cristo em constantes atividades, em vigília de oração, nos montes, nos desertos, na maioria das vezes sozinho, em solitude, no templo e nas sinagogas, curando os enfermos, os doentes e os atormentados pelos demônios, restaurando a visão dos cegos, restaurando a audição dos deficientes auditivos, ressuscitando mortos. Vemo-lo pelas estradas empoeiradas, com o sol ou com chuva, em busca das ovelhas perdidas de Israel. E ele continua atrás das ovelhas perdidas que ainda existem, milhares e milhões no mundo, em nossa cidade, em nosso bairro, em nosso município. Ele, Jesus, não tinha tempo para dormir, dormia no barco. Não tinha tempo para as refeições, pois a sua comida, diz ele, era fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Dedicou-se grande parte da sua agenda para confrontar os religiosos, os poderosos da sua época, escravos de uma religiosidade vazia, de uma religiosidade neurótica, que não conseguia atender os anseios dos desamparados e atribulados, de um religioso inteiramente incapaz de atender às necessidades espirituais da população que vivia sobre o império estrangeiro, os romanos, que os explorava e humilhava. Queridos e queridas, às vésperas da crucificação, lá no Getsêmani, entrou num estado de profunda angústia, que levou o seu corpo a transpirar sangue. Durante a crucificação, ele trabalhou ainda para perdoar a humanidade, para restaurar um ladrão que ali estava sendo crucificado com ele, para providenciar amparo para a sua progenitora. Ele estava ali na cruz, teve sede. E acredito que ele sentiu necessidade de respirar também. E eu começo a imaginar e criar um quadro mental de ele dizendo: eu não consigo respirar. Na cruz ele sentiu falta de ar. Ele conhece o sofrimento da população de Manaus, com as pessoas morrendo sufocadas. Milhares de pessoas estão dizendo: eu não consigo respirar. Dentro das ambulâncias, dentro dos carros, nos corredores dos hospitais, nas calçadas, eu não consigo respirar por falta de oxigênio. Jesus sabe disso. Jesus conhece isso. Jesus conhece a dor dessas pessoas nas macas, nas cadeiras, caídas pelo chão,
por falta de oxigênio. Sim, irmãos amados e amadas, o Jesus que agonizou na cruz entende o asfixiamento de uma cidade toda, sobretudo no momento que a isenção de impostos para importação de armas e munições, mas há imposto para importação de cilindros de oxigênio. Só Jesus, que se encarnou, pode sentir a dor dessas pessoas. O Cristo, que transpirou sangue no Getsêmani. O Cristo, que agonizou no Getsêmani. Vê um avião cargueiro militar deslocar-se para treinamento militar no estrangeiro, enquanto uma cidade agoniza. Jesus vê, Jesus está ciente de tudo isso. O Filho de Deus encarnado, sofredor, está presente nesses momentos terríveis, vendo inclusive famílias inteiras de políticos que nunca trabalharam, que nunca foram empregados, saindo da cidade de Manaus de táxi aéreo, irmãos e irmãs. Esses mesmos políticos que empurraram o povo para a morte, condenando o isolamento físico, condenando as máscaras. Essas pessoas saem da cidade de táxi aéreo num processo de eliminação dos fracos, aposentados, pensionistas, desempregados, inativos. Ele sabe de toda a dor desse povo. Ele sofre com esse povo. Ele sofre conosco. Parece, meus irmãos e minhas irmãs, que o sistema imprime isso para reduzir a folha de pagamento da Previdência Social. Parece que isso faz parte do processo, a eliminação dos fracos, a eliminação dos desamparados. Eu preciso respirar, eu sinto a necessidade de respirar oxigênio, como os meus irmãos e irmãs em Manaus. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, amados e amadas do Senhor, o menino Deus conhece o sofrimento das crianças que sobrevivem nas periferias, nos morros, debaixo dos viadutos, às margens das linhas férreas, debaixo das marquises, dos presídios, gerações que nunca conheceram lar, porque Jesus nasceu num estábulo, tornou-se exilado político no Egito, no continente africano. Jesus teve que fugir da perseguição. O Deus encarnado conhece as tragédias dessa vida, da vida nesse mundo. Ele conhece o sofrimento desse povo forasteiro que peregrina atrás de recursos nesse mundo iníquo, nesse mundo de mentiras. Com os brasileiros, principalmente com o povo de Manaus, estamos andando e chorando em busca de oxigênio. Logo o Amazonas, o pulmão do mundo, que ainda há poucos dias vimos o fogo devastando a fauna e a flora.
sufocando os viventes com a fumaça e a fuligem. E agora volta ao cenário brasileiro e ao cenário mundial, este povo sofredor. Mas esse Deus que trabalha até agora, esse Deus que está presente trabalhando, é o Deus que depois da morte desceu aos infernos para testemunhar a sua vitória. Diz a palavra, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava os dias de Noé. 1 Pedro 3, 19 e 20. No período de 40 dias, ele acompanhou os seus seguidores, confortando-os até a chegada maravilhosa do Espírito Santo. Ele, meu Pai, trabalha até agora e eu trabalho também. Ele continua trabalhando como nosso advogado de defesa junto ao Pai, contra as acusações do adversário. E a Epístola aos Hebreus diz que ele exerce as atividades de sumo sacerdote do seu povo, povo que peregrina na terra, aguardando o arrebatamento da igreja. Portanto, irmãos e irmãs, o trabalho é constante como advogado e como sumo sacerdote. Como advogado presta assistência, defender os interesses dos filhos de Deus, das filhas de Deus, buscando a absolvição dos mesmos junto ao Pai Celestial, baseado no seu sacrifício na cruz. Como sumo sacerdote, é o nosso único mediador entre Deus e os homens. É isso que a Bíblia fala do Jesus operário, do Jesus trabalhador, do Jesus que está presente no meio desse povo que está nu, no meio desse povo sofredor, enfermo, adoecido pelo sistema de iniquidade. O Deus que tem sede através dos pequeninos e pequeninas dessa terra. O Deus que precisa receber visitas. O Deus que precisa receber cuidados. Deus está presente conosco em Jesus Cristo, o homem de Nazaré. Não estamos sozinhos no meio das tragédias. Não estamos sozinhos no enfrentamento da morte. Nós temos a presença dele em nós. Ele caminha conosco. Ainda que seja pelo vale da sombra da morte, ele caminha conosco. Ele está conosco. Essa é a certeza que devemos ter. Irmãos, e no meio de tanta escuridão, nós precisamos ser a luz do mundo e o sal da terra para temperar, para ajudar, para sermos cuidadores uns dos outros, para evangelizarmos, para levarmos a boa notícia de salvação. E todos nós podemos fazer isso nesses momentos difíceis. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, hoje e para sempre. Amém. E que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, Senhor e Salvador das nossas vidas, e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo, sejam sobre nós, irmãos e irmãs, agora, sobre todo o Brasil, sobre toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém.